Boa noite, muito boa noite a todos. Bom, eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista, minha área é a cardiologia intensiva e hoje eu vim responder a uma solicitação que foi frequente sobre a residência médica no Dante Pazanese. Então me pediram para falar como foi a experiência da residência de cardiologia no Dante Pazanese. Também me pediram para falar sobre a residência de cardiointensiva. Eu posso falar um pouquinho no finalzinho, mas como os principais pedidos foram residência em cardiologia no Dante Pazanese, esse vai ser o foco dessa live de hoje. Certinho? Então vamos lá, boa noite, sejam muito bem-vindos quem estiver entrando. E sem muita enrolação, vou direto ao ponto, certo? Já vou começar com o nosso tema. Então vamos lá. Residência médica de cardiologia no Dante Pazanese. Bom, começando pelo começo, o Hospital Dante Pazanese é um hospital enorme, é um hospital exclusivamente de cardiologia, tá? Tem algumas outras residências também, mas os residentes são mais residentes em cardiologia. E ele é composto por 3 grandes prédios que são interligados, tá? E a gente tem setor do pronto-socorro, que é muito grande, de internação, de UTI pós-operatória, de unidade coronariana. Então, realmente é um complexo, né? São 3 grandes prédios. O Dante Pazanese, ele é um hospital que existe há muitos anos. Ele começou pequeno e foi crescendo. Ele foi criado em 1954 e ele passou a se chamar Dante Pazanese em 1957. Existe residência desde 1959 no Dante Pazanese. Hoje são 66 residentes no R1 de cardiologia e 66 no R2. Sim, lá a gente é chamado de R1 e R2, não é R3 e R4. É como se não tivesse a clínica, né? Mas não é por nenhum motivo específico. É que antigamente você poderia fazer residência direto para a cardiologia, era um acesso direto. Hoje em dia não, a gente faz clínica médica, são 2 anos, é um pré-requisito, e depois faz cardiologia. Então, assim, já se chamava R1 e R2 de cardio e continua se chamando. Então, quando a gente entra na residência, o R3 de cardio é chamado de R1, né, de cardio, e o R4 de cardio é chamado de R2. E aí, quando você faz a subespecialidade, a R5 de eco, aí a gente chama R3, e R6 de eco, aí chama R4. Mas é só uma nomenclatura. O Dante, ele é um hospital um hospital de referência realmente em cardiologia aqui em São Paulo e na América Latina também. Até o ano que eu entrei ainda tinha uns estagiários que são pessoas de outros países que vêm também fazer residência, na verdade o estágio aqui no Dante. Então ele é referência não só em São Paulo, mas também no Brasil e na América Latina em cardiologia. E é um dos 50, foi reconhecido como um dos 50 melhores hospitais do mundo. Então, assim, realmente o Dante é uma referência. Quando você fala de residência em cardiologia, né, é impossível não pensar em Dante e em Cor, que são as maiores referências aqui em São Paulo. Claro que existem várias residências muito boas de cardiologia, excelentes aqui em São Paulo. Estou falando dos 2 grandes hospitais, né, que é o INCOR e o Dante, que são as 2 grandes referências. Então, o Dante, ele tem uma série de características que faz com que ele seja uma residência muito visada, né? Muitas pessoas querem fazer residência no Dante, quem pensa em fazer cardiologia em São Paulo, sempre pensa em fazer aí a prova no Dante, né, também. E por que isso, né? Além de ser um hospital de referência, um hospital muito bom, referência em cardiologia, ele tem umas características que são muito atrativas para o residente. Por exemplo, os chefes no Dante, eles são muito acessíveis, né? Então, assim, é um ambiente muito acolhedor. E eu confirmo isso. Eu já conhecia essa fama, né, positiva aí do Dante. E quando eu passei para residência em cardiologia, eu pude confirmar isso. Então, assim, você chega, os chefes, eles são realmente muito receptivos, eles são parceiros, eles estão ali com você, estão próximos de você. E não existe aquela sequência de o R1 que está entrando vai perguntar para o R+, se o R+, não conseguir resolver, vai perguntar para o R++, e aí se realmente ninguém conseguir resolver, vai chegar no chefe. Não, você pergunta direto para o chefe, ele é acessível, ele lhe explica, ele vai lá avaliar o paciente com você. Eles são acessíveis também para projetos e trabalhos científicos. Então, isso é um ponto muitíssimo positivo, realmente. Para mim, o Dante realmente sempre foi
um sonho, né? Desde quando eu pensei em fazer cardiologia, como eu disse, né? Eu fiz as provas do Dante, do INCOR, e aí eu fiquei pelo Dante. E quem já viu as outras lives viu eu falando sobre isso, né? Quando eu fiz a prova, o acesso no Dante é pelo SUS, pela prova do SUS. É uma prova bastante concorrida. Você deve pensar, são 66 vagas, deve ser fácil. Não é fácil, porque é um dos mais visados, né? Então é uma prova bastante concorrida. E aí isso sempre dá um pouquinho de ansiedade na gente, né? A gente pensa, nossa, é muito concorrido, será que vai dar certo? E, bom, eu acho que uma forma interessante de você pensar quando você está fazendo uma prova de concurso, de residência que seja, não pensar muito na concorrência, porque se você for lá olhar, qual foi a concorrência do ano passado? Qual foi a concorrência do ano retrasado? Isso vai te desestimular, porque realmente a concorrência é muito alta. Eu acho que em vez de pensar na concorrência, pelo menos eu fazia assim, quando eu ia fazer prova, eu pensava, bom, o meu concorrente aqui sou eu. Toda vez que entre estudar e, sei lá, sair, ou estudar e descansar mais um pouquinho, estudar ou fazer outra coisa, eu escolher fazer outra coisa, eu vou estar perdendo ali a vaga, mas para mim mesma. Então, eu pensava muito nisso. O meu maior obstáculo seria eu mesma se eu não tiver o foco, a determinação em continuar estudando. Então, acho que se a gente pensar assim, fica mais leve, porque se você for olhar a concorrência, desestimula um pouquinho. Então, não pense na concorrência, vai lá, estuda, foco no seu objetivo, no seu sonho. Então, fiz a prova do SUS. Estou vendo algumas perguntas, já eu vou responder. Fiz a prova do SUS e quando eu conferi o gabarito, que eu vi que tinha chance de passar, que eu fiz uma pontuação que no ano anterior a pessoa teria passado, nossa, me ajoelhei e pensei, meu Deus, se for da tua vontade que eu possa entrar no Dante, que eu possa realizar esse sonho. E assim, graças a Deus eu pude entrar e estou aqui contando para vocês como foi a residência lá no Dante. Então, gente, se alguém tiver um pouco desestimulado, pensando, é muito concorrido, não vou conseguir, vai sim, vai lá, foco, estuda, faz as provas dos anos anteriores e você vai conseguir sim, com certeza. É possível. Então vamos lá. Então o Dante é esse grande hospital. Eu vou responder daqui as perguntas já, então, porque aí já vai direcionando um pouco a live, né? Onde fica o Dante? É uma pergunta interessante, né? Eu vou falar de tudo dentro do hospital, mas assim, e aí, onde é que fica? Então fica no estado de São Paulo, fica na Vila Mariana. A Vila Mariana é um lugar gostoso de morar e fica próximo ao Parque Ibirapuera. Então, se você quiser sair de um plantão, estiver meio estressado, quiser ir correr no Ibirapuera, no Ibira, dá para fazer isso. Já fiz isso algumas vezes com algumas amigas. Então, fica no Ibira. Bom, então já falamos do Dante, é um hospital, como eu falei, muito grande, ele tem muitos leitos de enfermaria, ele tem muitos ambulatórios, tem muitos leitos de UTI, muitos leitos de pronto-socorro. Sobre o som. Voltou, eu acho que caiu um pouquinho, gente. Me confirma aí se vocês estão ouvindo, se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, tá? Que aqui pausou um pouquinho a live. Bom, voltando. Então, onde é que a gente estava? Sobre os plantões, né? E se a residência é pesada. Então, o áudio tá bom? Obrigada pelo feedback. A residência é pesada, sim, mas é uma residência muito gostosa. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, é um ambiente muito acolhedor. É uma residência pesada, mas você não está ali sozinho, você não é jogado ali, vai, resolve, não. Você tem tantos seus parceiros de plantão, sempre tem vários parceiros de plantão, vou já falar, ao detalhar sobre os plantões. E sempre tem um chefe presente, né, com quem você sempre pode discutir a qualquer momento do dia ou da noite, tá? Então é uma residência muito pesada, por quê? Porque a carga horária é elevada, como a maioria das residências médicas, né? E residência de cardiologia, per si, é pesada. Não sei se tem algum lugar com a residência de cardiologia boa que seja leve, imagino que não. Todas as residências de cardiologia são pesadas, mas se for uma residência pesada, mas que é muito acadêmica e você tem um retorno de aprender muito e ser um ambiente leve e acolhedor, eu acho que super vale a pena. E esse é o caso do Dante. Então, assim, é uma residência pesada, por quê? Porque a carga horária é longa durante a semana e também o número de plantões é muito grande. Mas não é uma residência que você não aprende, que você não tem discussão, né, de caso, discussão de artigo, aula ou chefe presente. Não, tudo isso é presente sim no Dante. Então, os plantões, a gente tem em torno de 75 plantões no R1 quando eu fiz a residência, talvez tenha aumentado um pouquinho mais agora, mas eram 75 plantões no ano, né, bastante plantão, então eu acho que dava uns quase 6 aí em 6, um pouquinho mais, um pouquinho menos por mês. E no R2 diminui bastante, no R2 são 45 mais ou menos plantões no ano.
Então assim, brutal a diferença. Quando a gente passa do R1 para o R2 de cardiologia, que é o R3, né, para o R4 de cardiologia, a gente pensa assim, meu Deus, só isso de plantão? Oxe, cadê os plantões? Não, tô com muito tempo livre, cadê os plantões? Porque realmente cai muito, né? E no R1 você basicamente ali vive para residência, né? Então você faz os estágios durante o dia, faz os plantões, tem o day off, então no day off, que é o que a gente faz, trabalha durante a manhã, durante a tarde, faz o plantão à noite, no outro dia tá lá de manhã, aí à tarde tira o day off, que é o período de descanso. E no day off a gente tem que resolver as coisas da vida adulta, né? Vai, sei lá, no supermercado, no banco, no cartório, fazer essas coisas. Mas sim, são muitos plantões, mas mesmo nos plantões você aprende, né? Porque você discute os casos e tudo, e os chefes são presentes, tá? E como que são os plantões? Então, a gente tem, no R1, a gente passa pelos plantões de pronto-socorro, tá? Plantões de UTI e plantões da ROP. A ROP é o nosso pós-operatório. No R1, você passa em plantões na ROP crônica, ou seja, são pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que estão há mais de 7 dias internados, que não tiveram a alta em 48 horas, que é o esperado, né? Ficam ali mais de 7 dias, a partir do 8º dia a gente chama de ROP crônico. Então o R1, ele tem 75 plantões, tá mais ou menos 6, 8 por mês aí, depois só fazer a conta. E esses plantões são distribuídos em plantões de PS, UTI e ROP. Como que é? Todo dia, no Dante, tem 10 R1 de plantão. São 6 no pronto-socorro, são 2 na UTI. A UTI é uma UTI de pacientes cardiológicos que estão internados por descompensação de IC, disfunção renal associada, pacientes que complicaram, né? É uma retaguarda do PS. E os de ROP são esses, a ROP crônicos, né? Então são 10 residentes de R1 de plantão por dia. 6 no PS, 2 na ROP crônicos, né? Pós-operatório, cirurgia cardíaca com mais 7 dias. E 2 na UTI, certo? Os plantões, perguntaram aqui, os plantões são pesados? São pesados, sim. Corrido, os pacientes são graves, mas você sempre tem um apoio, sempre tem um suporte. No R2, né, que são em torno aí de 45, 50 plantões, a gente passa na UCO, que é a unidade coronariana, são 2 R2 na UCO, e 4 R2 na ROP aguda. Tá? A ROP aguda é o quê? É o pós-operatório de cirurgia cardíaca e que tem menos de 7 dias. Pacientes com menos de 7 dias. Então, são pacientes assim, que requerem muita atenção. É muito intenso. Então, esses plantões são pesados, sim. Tá? Mas você não vai lá só tocar, você vai aprender também. Então, falando um pouquinho da parte acadêmica do Dante. O Dante, ele é realmente acadêmico, realmente tem essa preocupação. Então, uma coisa que eu achei interessante é que em todo o primeiro dia de estágio, a agenda é reduzida. Por quê? Para que o chefe possa apresentar o estágio para o residente, ele possa ir ali se habituando. Claro, a partir do segundo dia é lotada, né? Mas é interessante ter essa preocupação. No primeiro dia, a agenda é reduzida. Sempre tem aulas, né? Então, cada estágio que você tem o seu cronograma de aulas. A gente tem as aulas, tem uma aula que é geral, que é o fórum, que ele ocorre toda sexta às 8 horas. É muito bom, inclusive ele é aberto, tá? Então a gente pode assistir tanto presencial, né, ir lá no auditório assistir, mas também ele é passado no YouTube. E eu super recomendo todo mundo assistir, eu sempre posto aqui no Instagram para vocês acompanharem o fórum também, que ele é muito bom. O fórum é um momento onde são reunidos vários chefes dos setores e discutem um assunto, em geral um caso clínico. E é muito interessante ver os chefes dos setores discutindo e tudo. Tem o chefe, por exemplo, da hemodinâmica junto com um chefe da vascular, junto com um chefe da cirurgia, então junto com o chefe da UTI. Então é legal ver todas as várias opiniões, né, sobre o caso. Então, assim, é muito enriquecedor. O fórum é toda sexta às 8 horas e é transmitido ao vivo no YouTube, todo mundo pode assistir. E existe a agenda de cada setor, né? Então, tem setores que tem o Heart Team, por exemplo, na coronária, na válvula, na enfermaria geral, que é a retaguarda do PS, e tem os próprios cronogramas de aula. Tanto os chefes dão as aulas, tem aulas também que são online, que são transmitidas até em outros países também, e tem alguns artigos que são os residentes. Sempre tem artigo que a gente também tem que ver e discutir, né, durante os estágios.
Eu vi aqui Maria Clara colocando que legal esses fóruns, são muito legais, assim, eu não perco nenhum desde o início, e inclusive eu tenho amigos que antes de entrar na residência de cardio no Dante já acompanhavam esses fóruns, porque realmente eles são muito bons. Vi aqui algumas outras perguntas. Quais são os estágios da residência? Ótima pergunta, já vou falar. Esse aqui de quantos plantões eu já respondi, e se passa pela pediatria. A gente passa, sim, na congênita, no ambulatório de congênita e na enfermaria, mas é por pouco período de tempo. Mas a gente passa também. Na verdade, assim, no pronto-socorro, falando dos estágios e já respondendo essa pergunta. Como que são os estágios? No R1 a gente passa no pronto-socorro. Aí o pronto-socorro ele é dividido em triagem, então ele é uma porta mais ou menos aberta. Assim, o paciente vai e ele passa por uma triagem. Se for uma situação de urgência e emergência, ele vai ficar, óbvio, independente de qual é a especialidade, não dá para você liberar um paciente que está em situação de emergência. E se não for uma situação de emergência, aí ele vai ser avaliado se é um caso cardiológico, né? Sendo um caso cardiológico que tem indicação de, né, avaliação num pronto-socorro, que não dá para avaliar ambulatorial, esse paciente entra. Né? Então tem uma triagem que é feita pela enfermeira e pelo médico, que é o R1. E aí a gente tem a porta, então os R1s atendem a porta durante o dia. E os R2, eles ficam nas observações, que a gente tem 4 observações lá, mais ou menos 10 leitos cada uma, mas com possibilidade de mais leitos, que são as poltronas, quando está muito cheio o pronto-socorro. Tem a sala de choque, tem a sala de emergência, e é interessante que a gente tem também uma sala de ecocardiograma, né? Então fica o ecocardiografista durante o dia lá no pronto-socorro, que já faz os ecocardios do pronto-socorro. Tem uma sala de teste ergométrico para aqueles pacientes que têm indicação de teste ergométrico no pronto-socorro. E tem uma sala de escopia, que dá para você passar o marca-passo guiado, marca-passo transvenoso guiado por escopia. Então, outra coisa muito interessante no pronto-socorro é que a gente tem muito eco disponível, ultrassom, né? Então, a gente não só tem o ecocardiografista, que tem a sala de eco do pronto-socorro, mas tem um point of care. Então, a gente vai passando point of care e sai com mão mesmo de point of care desse estágio, né? Então, é interessante os manejos da IC, ser perfil, né, perfil B em geral, aí você faz ultrassom, vê as linhas B nos campos pulmonares, que é a congestão, faz a ecovolemia, aí você faz a sua terapia, né, furosemida, vasodilatador, aí reavalia o paciente com algumas horas, vê que melhorou, aí você vai acertando o ponto ali da furosemida, o ponto da volemia do paciente, é interessante. E também muito interessante, tem um software, que é um software de point of care, que você tem um manequim, tem uma sala com esse software, que tem um manequim, e aí você tem o point of care, e ele mostra um videozinho das estruturas e um vídeo como é no ultrassom, no aparelho de ultrassom que sai essa imagem. E aí, para quem está começando, é interessante. Eu sempre, quando eu estou rodando lá no PS, eu levava os meninos, né, os outros residentes e os residentes de fora, porque tem muito residente de fora que roda lá, para verem esse software, porque realmente ele é muito interessante. Então, isso é no pronto-socorro. No pronto-socorro chegam pacientes pediátricos, da cardiopediatria. E aí, o que você faz? Você faz a triagem e entra em contato com o residente da pediatria, né, da cardiopediatria, para ele avaliar o paciente. Em situações de emergência, você começa o manejo do paciente. Eu já tive que manejar uma parada em uma criança de 3 meses, uma criança ventrículo único e tudo, bebezinha. Foi uma situação bem desafiadora, que a gente está mais acostumado com parada de adulto, né? E a equipe já desceu rapidinho, chegou rapidinho, mas a gente fez um manejo inicial. Então, assim, às vezes acontece, né? Você tem que começar a manejar o paciente ali. Então, sim, a gente tem esse contato com pediatria também. Mas você roda no ambulatório da Cardioped e na enfermaria da Cardioped. Existe também a UTI, né, pediátrica, mas a gente não roda nela. Quem é da cardio adulto não roda, tá? Tem o eco também, pediátrico, mas a gente não faz esse rodízio. Então, é só esse pouco contato mesmo, que é no ambulatório e um pouquinho lá no pronto-socorro. Então, o pronto-socorro é isso para o R1. Eu até anotei aqui os estágios, porque são muitos, né, para não esquecer nada. Então, a gente passa no pronto-socorro, essa vivência realmente, você pega a mão, né, é ali que você vai adquirir a sua experiência, de que você, olha, isso aqui eu tô vendo que, apesar de não fechar bem as características, parece mais um caso realmente de síndrome coronariana, vou olhar um pouco mais, vou investigar um pouco mais, vou ter mais um cuidado com esse paciente, esse daqui realmente não dá para liberar, investigar ambulatorial. Então, você vai pegando a mão disso, né? O feeling, né, do cardiologista. Então, é legal isso no pronto-socorro. A gente roda no pronto-socorro no R1 e no R2. Então, durante o dia, assim, a porta é do R1
e as observações do R2, mas à noite, no plantão, o R1 cobre todo o pronto-socorro, né? Então, na rotina é o R2, que fica com os pacientes mais graves, né? O R1 fica na porta e admite o paciente, o R2 fica com os mais graves, mas à noite o R1 tem essa oportunidade também de ficar na observação. Aí a gente tem os ambulatórios, tem o ambulatório, enfermaria, né? Vai acompanhando as indicações, aprende bem a ver os filmes de cateterismo, né? Ver a anatomia coronária, então é bem interessante. E também tem um ambulatório, né? Os pacientes pós-CAT, como a gente tem que manejar, né? Ver se o paciente tem uma nova queixa, voltou a ter dor, tem dispneia, aí o que eu vou fazer com esse paciente, vou fazer cintila, vai um paciente para CAT, então a gente vai acompanhando esses pacientes, é bem interessante também. Temos o ambulatório de hipertensão, muito bom também. Todos os ambulatórios são excelentes. Então eu vou tentar falar um pouco mais por cima, porque realmente são muito ambulatórios. Então tem o ambulatório de hipertensão, de dislipidemia, o do miocárdio, que é um ambulatório bem cheio, mas também rico em casos. Então a gente vê casos muito interessantes, casos raros. Inclusive no do miocárdio a gente tem um ambulatório só de amiloidose, e agora o Dante é centro de amiloidose, né? Tem ambulatório de volemia, que você pega a mão também, de ajuste de diurético, né, de manejo volêmico desses pacientes. Tem o ambulatório do transplante e insuficiência cardíaca avançada. E eu acho que de ambulatório é isso. Aí a gente passava na cardio-esporte também no R1, quando eu rodei, na cardiologia do esporte, que é maravilhoso, adoro cardio-esporte. A gente acompanhava alguns pacientes atletas, alguns pacientes que eram pacientes mesmo, ou seja, tinham doença arterial coronariana, mas faziam maratonas e tudo, então tem todo um cuidado, um manejo específico para esse paciente. Passamos também no eletrocardiograma, né? Então a gente teve várias aulas de eletro, ia no tele-ECG, ia vendo os laudos de eletro junto com os chefes, então assim, detalhadamente a gente estudou eletro nesse mês de eletro e também passou na cintilografia, tá? Cintilografia e no teste ergométrico. Tivemos a oportunidade de fazer muitos testes ergométricos, ver e acompanhar o teste cardiopulmonar. Foi muito interessante também. Eu acho que do R1 foi isso, tá? Bom, no R2 a gente passa na válvula, tá? Tanto no ambulatório quanto na enfermaria. São experiências diferentes, né? Então, no ambulatório você vê de indicação, de cirurgia, você refina ali seu ouvido para escutar os sopros. Todo mundo consegue ver ali um sopro sistólico, diastólico, foco, mas você refina, vê os detalhes do sopro, de forma que quando você ausculta, você já sabe que aquele sopro é muito característico de uma IEM, de uma estenose aórtica. Então, assim, né, fica uma coisa já óbvia, né? Medular, depois de passar no ambulatório. Realmente é um divisor de águas. Na enfermaria também é muito bom a gente ver o manejo do paciente que vai para a cirurgia e o que volta, né, da UTI, de volta para a enfermaria para a gente dar alta, ver algumas complicações, algumas indicações. Por exemplo, o paciente volta em FA, vai manter anticoagulação, não vai, então é bem interessante também. Então tem essa enfermaria de válvula, tem a enfermaria da coronária e o ambulatório da coronária também são muito ricos. Você acompanha o paciente para indicar para a cirurgia, acompanha o paciente tanto no ambulatório quanto na enfermaria, quando ele volta da UTI da cirurgia também, então também é muito interessante. No R2, a gente também passa no pronto-socorro, mas como eu já falei, é na situação de passar nas observações, então ficar com os pacientes mais graves do pronto-socorro. Passamos no marca-passo, tá? Tanto no ambulatório quanto na enfermaria. Agora, depois que eu terminei cardio, também estão passando na tomografia e ressonância, para ter um pouco mais de noção, de vivência desses exames. A gente passa na eletrofísio, na congênita, nesses são ambulatórios, e passa nos meus estágios aí preferidos, né, que eu sou da cardio intensiva, então passa na UCO, que é a unidade coronariana, e na ROPE, que a ROPE é o que a gente chama é o nome da nossa UTI de pós-operatório. Na UCO, você tá na unidade coronariana, são 17 leitos, então você vai ver muito coronário, vai ver muita complicação muito assim, né? É o local para onde vão os pacientes que têm alguma complicação na angioplastia. Você vai ver muito caso de coronária realmente grave. Pacientes que ficam na UCO em pré-op para cirurgia de revascularização. E os pacientes que evoluem com choque cardiogênico, paciente com balão intraórtico, com Swan-Ganz. Então, e as discussões da UCO são muito ricas, né? Tem muita aula, todos os estágios tem muita aula. E tem muita discussão assim, abre sua cabeça mesmo ali na UCO.
Na Hope, que é o pós-operatório, a gente tem as visitas de manhã e os POIs, né, que é os pós-operatórios imediatos, eles chegam no turno da tarde. São em torno de 5, 6 cirurgias adulto, né, por dia. A congênita acho que é mais uma ou duas. Isso assim, fora os do marca-passo, ablação, as outras atividades que ocorrem. Mas são muitas cirurgias, então é muito legal o estágio da Hope. Você perde o medo ali do pós-operatório, né, de cirurgia cardíaca. Perde o medo assim, entre aspas, né? Você sempre vai ter algum medo, né? Porque o pós-operatório pode acontecer de tudo. Então você tem que estar ligado no paciente, tem que estar em cima, avaliando tudo que acontece. Se alguma coisa não for conforme o esperado, já buscar o diagnóstico, já ver os diagnósticos diferenciais. Síndrome de baixo débito, porque é hipovolemia, é cardiogênico, é vasoplégico, né? Então você fica ali em cima do paciente, sangramento, você vê minuto a minuto ali, sangramento aumentado, porque é uma indicação de revisão, de hemostasia, de mandar de volta para a cirurgia, para abrir de novo, ou não é algum distúrbio de coagulação que eu posso corrigir aqui. Então, assim, é um paciente que você sempre tem que estar muito de perto. Não dá para perder o medo 100%, digamos assim, porque você tem que realmente acompanhar bem de perto esse paciente. Mas, assim, perder o medo no sentido de que você começa a entender como que são as coisas, como que funcionam os protocolos, o que você tem que olhar, o que você tem que estar mais em cima. Então, é muito interessante. É um volume muito grande, né? 5, 6 cirurgias cardíacas por dia, de segunda a sexta, né? Opera de segunda a sexta, né? Isso, cirurgias adultas. O que a gente tem de cirurgia lá? A gente tem cirurgia de válvula, de coronária, de correção de aneurisma e alguns congênitos adultos também vêm pra gente. Certo? Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. Existe a possibilidade de fazer mestrado e doutorado? Sim. Então, como eu falei, os chefes eles são bem acessíveis em todos os sentidos. Você pode tirar dúvida a qualquer momento com eles, pode discutir casos e também para fazer artigos científicos, né? Trabalhos, apresentar em congresso, publicar em revista e tudo. Inclusive, eles são acessíveis também para serem orientadores do mestrado e doutorado. Então, a gente tem sim mestrado e doutorado no Dantas. O Dantas é nossa forma carinhosa de chamar o Dante. Tem o programa de mestrado e doutorado. Você faz uma prova e, se você é aprovado, você faz o mestrado. No caso, é o mestrado profissional. Qual que é a diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico, que é o usual, né? O tradicional, digamos assim. O mestrado profissional é um mestrado que, ao final, você entrega um produto, né? Então, por exemplo, eu estou concluindo o meu mestrado no Dante. O meu mestrado, eu vou entregar um produto, que é um score de risco de sangramento em pós-operatório. Então, o objetivo, digamos assim, final do mestrado profissional é ter um produto que você entrega. Pode ser um protocolo, um score, algo que vai ser útil, né? Que possa ser usado. É um produto, você entrega um produto. Então, tem sim um mestrado e doutorado. Opa, voltou. Gente, tem alguma instabilidade hoje na minha internet. Bom, então é isso, né? Sobre o mestrado. Sim, existe a possibilidade de fazer o mestrado e o doutorado no Dante, e ele é em associação com a USP, IDPC/USP, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, podem dizer também. Uma coisa que me perguntaram já, se tem opcional. Não tem opcional. Todos os estágios são completinhos e aí você tem um mês de férias no R1 e um mês de férias no R2. Então, assim, realmente não tem opcional, certo? Outra questão, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui já foi respondido. Acho que o principal é isso. Vocês têm mais alguma dúvida sobre a residência no Dante? Me perguntaram também, é possível fazer plantão fora, né? Sim, é possível. No R1 é um pouquinho mais difícil, então a bolsa ela não é alta, né? Então a bolsa realmente de residência é só uma bolsa, é uma ajuda de custo. Em geral não dá para você pagar seu aluguel e todas as suas contas. Então você acaba tendo que fazer algum plantão fora. São muitos plantões no R1, mas você consegue fazer esses plantões fora para se sustentar. No R2 é um pouquinho mais folgado, então assim, de plantões, né, reduz bastante, quase para metade. Então você consegue com mais tranquilidade continuar com esses plantões fora, tá? Mas dá sim para você fazer um ou outro plantão fora, dá para os feriados geralmente são emendados, né? Então dá para você viajar para casa no feriado, é possível sim. Certo? Então, resumindo, a residência no Dante é uma residência de cardiologia que eu recomendo. Assim, eu sou muito apaixonada pelo Dante, então eu sou suspeita para falar. Mas é uma residência que é pesada, sim, que tem muitos plantões, tem muito serviço. É muito residente, mas tem serviço para todo mundo.
É uma residência concorrida, né? O acesso é pelo SUS, mas vale a pena, tá? Super vale a pena. Apesar dela ser muito pesada, você aprende, você sai com uma bagagem muito boa. Então ela é pesada sim, mas você tem seu pós-plantão, você tem o academicismo, então tem muitas aulas, tem muitas discussões, os chefes são acessíveis, o ambiente é leve, então, é gostoso e é acolhedor. Então é uma residência que realmente eu gostei de ter feito, acho que foi uma excelente escolha. Sim, esquecendo. Bom, da residência do Dante de cardiologia é isso. Me pediram para falar um pouquinho da residência de cardio intensiva, então vou só dar uma pincelada antes da gente terminar. A residência de cardio intensiva também, você faz a prova e tudo. São 6 vagas, aliás, são 4 vagas para residente de cardio intensiva. E os estágios como são. Então a gente passa no pronto-socorro, na parte de emergência, observação 4, que é meio que uma UTI, e a própria UTI, né? Então você passa no pronto-socorro, passa na ROP, que é a UTI de pós-operatório, e passa na UCO, que é a unidade coronariana, só que você passa como R3, né? Então você vai ficar ali supervisionando os R2, ajudando, você faz aquela ponte, né? Fica ali junto e faz aí essa ponte entre os chefes e o R2. Mas que, enfim, eles também têm acesso direto aos chefes se eles quiserem, podem tirar dúvida com você, tirar dúvida com o chefe, mas você fica mais ali próximo deles, lá nos manejos, né, dos pacientes. Então são 4 meses de HOPE, que é a UTI pós-operatório, né, para você ver os pacientes agudos de pós-operatório imediato, 4 meses de UCO, de unidade coronariana, e o restante é 1 mês de férias e 3 meses de pronto-socorro, ou aí 2 de pronto-socorro e 1 opcional, tá? Você pode tirar um opcional em algum momento, né? Pode ser na UTI também, você pode optar por fazer um opcional, mas que não é obrigatório. Também você pode fazer toda a sua residência lá no Dante mesmo, tá bom? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Deixa eu ver se ficou alguma dúvida sem responder. Acho que não. Acho que todas foram respondidas. Se tiverem mais alguma dúvida, podem falar aqui ou então podem deixar lá no feed, que vai ficar gravada essa live no feed, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Beijos, boa noite e até a próxima. Toda terça e quinta a gente tem live, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus.